Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos ranquear as minhas 20 leituras de 2023. Nesse vídeo eu não vou usar aqueles sites, aplicativos para fazer um ranking todo coloridinho, etc. Na verdade, eu vou contar para vocês quais foram os 20 livros que eu li no ano passado e eu vou contar para vocês de trás para frente, dos que eu menos gostei para os que eu mais gostei. Eu quero inclusive desafiar vocês que já me conhecem, que já sabem quais foram os livros, alguns pelo menos que eu li no ano passado, a irem pensando quais são os 3 livros que vocês acham que foram os meus favoritos de 2023. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu também não vou entrar em muitos detalhes da sinopse de cada livro. Eu só vou contar aqui para vocês um pouquinho do que eu achei, do que eu mais gostei ou menos gostei do livro, então não vai ter spoiler também, vou falar por alto assim, gênero e mais ou menos sobre o que se trata o livro. E antes de começar, obviamente, já peço que você se inscreva aqui no canal se você não for inscrito ainda, deixe um comentário aqui embaixo, deixe seu curtir também, tudo isso ajuda muito na divulgação e no engajamento aqui do canal. Vamos começar então com a 20ª posição desse ranking, que é o livro Botchan, de Natsume Soseki. Não sei se eu tô pronunciando certo, mas eu vou até avisar pra vocês também que a maior, acho que todos os livros que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, eu vou mostrar as capinhas aqui, porque a maioria eu li em e-book mesmo, então vai ficar só as capinhas aparecendo aí pra vocês. E esse foi o livro que eu menos gostei desses 20 livros que eu li no ano passado. Esse vídeo tá cheio de avisos também, né? Já avisei das capinhas em e-book, enfim, e vou avisar agora também que, na verdade, não tem um livro que eu tenha odiado, que eu tenha desgostado completamente, tá? Que tenha sido assim, nossa, péssimo, joga fora. Assim, não tem. Todos os livros eu gostei em certa medida, alguns mais, outros menos, obviamente, e por isso que eu tô fazendo esse ranking aqui, né? Porque o que eu menos gostei desses 20 foi o Botchan, e isso não quer dizer necessariamente que esse é um livro ruim, que é um livro que eu, assim, não recomendo. Eu acho que é um livro legal até, um livro bom, mas é completamente fora da minha zona de conforto também, lembrando que esse ranking aqui é baseado apenas, exclusivamente na minha experiência e no meu gosto literário. Então, não é um livro do tipo que eu costumo gostar, sabe? É um livro bastante devagar, bastante parado, que conta a experiência de um professor indo para uma comunidade, um local mais afastado, né, e mais no interior, e lidando ali com os colegas que ele faz, colegas e, enfim, não tão colegas assim, que ele faz na escola que ele vai trabalhar. Mas apesar de ser um livro que tem bom humor, que tem ali uma cultura diferente, né, um livro japonês, eu não me conectei, não, sei lá, não gostei tanto assim dos personagens, não me conectei à história em si, o enredo, o que acontece. Eu acho que foi um livro assim que não fez muita diferença na minha vida de leitora e por isso ele ficou com essa última posição do meu ranking. A 19ª posição ficou com Disquete para Titias. Esse é um dos únicos livros dessa lista que eu tenho físico, acho que eu tenho bem poucos, como eu falei, né, e eles estão meio espalhados, alguns dentro de caixas, né, por isso que, né, vão as capinhas. Mas sobre o Disquete para Titias, esse é um livro engraçado, é um livro de comédia, mas apesar de ele até ser engraçadinho, não é o tipo de humor e comédia que me pega, sabe? Eu, na verdade, sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de rir de livros, filmes e séries, assim, de achar muito engraçado. Eu até acho engraçadinho, como eu falei, de ficar é engraçadinho, mas eu não dou gargalhada, assim. Olha, eu até falei isso numa live que teve aqui no canal recentemente, que eu dou risada com Friends, e tem muita gente que não acha graça em Friends, e Friends é um tipo de comédia, de humor que me faz dar risada mesmo. Então eu dou risada com Friends, mas eu não dou risada com outras séries, eu até falei na live, né, com Big Bang Theory e, sei lá, outras coisas, com Brooklyn Nine-Nine. Eu não acho muito engraçado, e eu tenho uma coisa assim, sei lá, comédia pastelão também não me pega. É um programa de TV que uma série, minissérie, acho que é série, que eu gosto bastante, que eu dou risada, que é antiga, né, é o Entre Tapas e Beijos. A Grande Família também eu gostava, mas Entre Tapas e Beijos eu dou risada até hoje. Chaves eu dou risada até hoje. Mas tem muita coisa entre livros, filmes e séries que eu não acho graça. E o Disquete para Titias foi mais ou menos isso. É uma junção, assim, de muitos clichês e muitas coisas mirabolantes acontecendo, coisas que fogem muito da realidade, do que aconteceria nas situações que são descritas. Então, pra mim, ficou muito irreal, assim, né? Então, acho que por isso que eu não gostei tanto. A escrita é ok, é engraçadinho, tem umas personagens legais, assim. Também traz um pouco de uma outra cultura que foi interessante. E eu acho que essa foi a parte mais interessante do livro pra mim, apesar de não ter nada muito aprofundado, né? Mas é legal. Só que, realmente,
realmente a proposta do livro de ser bem-humorado, engraçado e tal, inclusive ele tem continuação, pra mim não rolou, e aí eu também não tive vontade de ler a continuação. Então esse livro também não rolou tanto pra mim, apesar de não ser um livro necessariamente ruim, mas não tem a minha cara, assim, não rolou. 18ª e 17ª posição, eu coloquei aqui os dois livros de uma série de romance de época que eu gostei bastante de ler, tem vídeo aqui no canal, e eu acho que foram bem legais dentro do gênero de romance de época, inclusive sensual, porque são livros que eu não leria, eu acho que não seria a minha primeira escolha, assim, sabe, numa livraria, eu entraria e bateria o olho e gostaria, mas eu resolvi nessa época sair também da minha zona de conforto, experimentar, voltar a ler romance de época, porque eu lia pouco, mas lia quando era mais jovem, e eu gostei desses livros, mas também não são livros que são assim, ai, a minha praia, nossa, que deleite, quero ler o tempo todo, quero ler muito mais, realmente não é um dos meus gêneros favoritos. Então, assim, foi bom, foi legal, foi divertido. Dentro do gênero ali, né, tem os clichês do gênero e tal, e as cenas sensuais, tudo tá dentro dos conformes ali do gênero, mas não é um dos meus gêneros favoritos, né? E aí, dentro desse ranking, como eu falei, né, não tá ali no topo entre os mais maravilhosos, que eu mais amei. Mas é uma série de livros de romance de época bem legal pra quem gosta, assistam os vídeos aqui do canal, acho que são livros bem interessantes pra quem quer um livro de romance mais apimentado, assim, eu achei eles bem divertidos de ler. 16ª posição é um livro nacional chamado Meu Mar Te Espera, que também tem vídeo aqui no canal. Esse foi um livro muito interessante, que trouxe várias coisas em um livro tão curtinho, sabe? Muita coisa pra reflexão, muitas idas e vindas ali dos personagens, e eu gostei da história, mas novamente, até é mais a minha praia, esse gênero, o estilo da narrativa da autora, mas dentre todos os 20 que eu li, também não tá dentre, assim, os mais favoritões. Apesar de ser um livro muito gostoso de ler, com muitas temáticas fortes, impactantes, que eu também recomendo pra você. E em 15º, eu vou colocar aqui o livro Um Diário para Recomeçar, que é um livro antigo, muita gente já leu, é em outro título, que se eu não me engano era o Diário de Susana para Nicholas, algo assim, que é do James Patterson. E esse livro, ele é um livro muito curto também, muito rápido de ler. Eu, na verdade, ouvi pela Audible, gostei de ouvir pela Audible, apesar de no comecinho eu não ter me adaptado tanto com a narradora, a voz, a interpretação ali, mas depois me acostumei. E esse foi um livro bem gostoso de ler, bem rápido, é um romance, assim, que é através de cartas, né? Então, não são cartas, desculpa, é através de entradas de diário, né? Assim, essa coisa de não ser uma narrativa em primeira pessoa ou mesmo em terceira que tá acontecendo ali naquele momento. Né? E a gente volta no passado através das entradas desse diário para poder entender o que aconteceu com a personagem, os relacionamentos ali que se entrelaçam. É muito gostoso de ler, rapidinho. Muita gente até se emociona. Eu não me emocionei muito, mas eu achei tocante, achei sensível, assim, muito bonito. Apesar de também não ter entrado para os favoritões, foi uma leitura que eu gostei muito. Na posição 14 dessa lista, eu coloquei o Mesa para Um, da Beth O'Leary. Apesar de eu ter gostado de outros livros dela, inclusive gostei muito, esse Mesa para Um, eu gostei também, mas também não foi favorito, assim, sabe? Achei bom, achei divertido, achei que teve um plot twist ali no final, pra quem já leu, que foi interessante, apesar de depois, pensando sobre, eu ter achado um pouco clichê, assim, um pouco tipo de saída, né, que a autora encontrou ali pros personagens, pra ser o grande tchan da história, eu achei um pouco batido, assim, mas foi um livro gostoso de ler também. Acho que os personagens da Beth O'Leary sempre são muito cativantes, então também é um livro gostoso, mas também tá ali, né, na metade, tá até uma posição ok na lista, né? Acho que não tá tão, como eu falei, eu gostei muito, de todos esses livros eu gostei de ler, né? Mas esse aí, eu acho que tá quase no meio ali, dentre os que eu menos gostei, subindo para os que eu mais gostei, eu acho que tá bem no meio, esses dois últimos que eu comentei. E a 13ª posição é o Mrs. Dalloway, que eu também, assim, gostei, mas ao mesmo tempo não me conectei, não favoritei, não achei assim tão sensacional. Eu já tinha lido, mas eu sempre fico confusa se eu terminei de ler ou não na época da faculdade. Mas eu sei que eu tinha lido ou começado a ler, ou lido quase todo, algo assim, em inglês. E aí, lendo em português e pegando também textos de apoio, dando uma olhada melhor, até porque eu li junto com o Clube Nuvem, né? Então eu pesquisei bem mais para poder trazer os conteúdos pro Clube Nuvem. Eu acho que eu adentrei muito mais a história, mergulhei mais, me envolvi mais, porque é um livro que realmente, se você só for ler
assim, tipo, batido, rápido, acelerado, sem pesquisar muito a respeito, sem pensar muito sobre, eu acho que talvez você não goste muito. Assim, o que eu acho, né? Porque é um livro que tem muitas camadas, tem muita coisa por trás do que tá simplesmente escrito ali, e inclusive é fluxo de consciência, o que é uma coisa que geralmente gera uma dificuldade maior no leitor, tanto de se conectar quanto de entender, porque é dentro da cabeça da personagem, né? Então os pensamentos vão fluindo ali, assim, numa velocidade acelerada junto com o que tá acontecendo no presente ali. Então é um livro que talvez seja um pouco mais difícil, que requer um pouco mais de atenção, dedicação, interpretação do leitor, mas não acho que foi esse o meu problema, porque eu de fato mergulhei mais na história agora. Eu acho que realmente eu talvez não tenha me conectado, não tenha sido o tipo de leitura que eu mais gosto, mas foi uma experiência legal mergulhar nessa história, entender mais, conhecer mais, e especialmente porque eu fiz leitura conjunta, tá? Porque se eu não tivesse feito leitura conjunta, talvez eu tivesse gostado menos. Mas gostei, ok, pra, né? Tipo, estamos subindo no ranking. A 12ª posição é um livro de suspense, e é um suspense policial investigativo, que é o Natureza Morta, da Louise Penny. Esse foi um livro que eu gostei bastante. Eu até fiquei com vontade de ler mais livros da autora, porque suspense, né, gente? Suspense, investigação, policial, thriller. Eu sempre gosto muito. E esse é um livro que tem uma vibe muito... Ai, como é que eu posso dizer? Parece que nos transporta para esses lugares mais frios, vilarejos, no interior do Canadá, né? Se passa no Canadá. Esse livro é o primeiro, se eu não me engano, de uma série de livros policiais com esse mesmo investigador, que é o Inspetor Gamache. E aí os livros eu acho que não tem necessariamente uma conexão entre si, eu acho que tem uma ordem, mas são casos diferentes desse inspetor. Mas enfim, gostei de conhecer, eu nunca tinha, né, lido nada dessa autora, eu achei a leitura, a narrativa, a escrita bem envolvente, fiquei ali vidrada enquanto não terminei, sabe, o livro, eu fiquei ali doida pra saber o final. Então é um livro que realmente te instiga muito, e é um tipo de leitura que, assim, é mais investigativa do que o thriller ali, o suspense, então tem mais a ver com os suspeitos, com quem cometeu o crime, com as pistas. Nossa, e eu achei muito legal, eu gostei bastante. Então, eu realmente recomendo esse livro pra vocês. Eu devia ter feito o vídeo aqui no canal, mas quem sabe se eu for continuar lendo essa série de livros, que é uma ideia, né, eu posso trazer mais vídeos aqui sobre esses livros da Louise Penny. E em 11º lugar, A Mulher em Mim, da Britney Spears. Gente, realmente eu coloquei esse livro numa posição bem, assim, alta, né, na lista, porque não necessariamente ele tem uma escrita maravilhosa, é um livro impactante, nossa, que literatura. Não, né, gente? É uma autobiografia da Britney Spears. Tem vídeo aqui no canal e assistindo o vídeo vocês vão entender melhor o que ele tá nessa posição ali já no meio da lista, subindo essa minha lista, esse meu ranking. Porque, gente, é mais a ver, como eu falei, essa lista tem a ver com a minha conexão com esses livros, tem a ver com o meu gosto literário e com o quanto esses livros mexeram comigo, me impactaram. Essa é a vibe, tá? É sobre isso. Então, A Mulher em Mim está na 11ª posição, porque foi um livro que mexeu muito com a Ju, fã de Britney Spears na adolescência. Eu queria saber, inclusive eu ouvi pela Audible, né? E foi super legal, porque a narradora, ela faz a voz ali da Britney mesmo, assim, sabe? Mesmo em português, parece que é a Britney falando. É sensacional. Eu gostei muito, assistam ao vídeo, tem um vídeo super longo meu contando a minha história mesmo de fã e por que eu gostei do livro e também o que é relatado, né, nesse livro da Britney. E é isso, gente. Eu gostei bastante desse livro. Em 10ª posição, A Volta do Parafuso. Esse foi um livro que a gente leu também com o Clube Nuvem e foi um livro que eu não dava nada, inclusive ele entregou, mas talvez um pouco menos até do que eu esperava, mas ainda assim eu gostei. É um livro também, de certa forma, parado, em que o suspense, o terror que eu esperava que fosse vir, não veio a cavalo, veio assim a jegue. Que foi bem lento. É um suspense muito mais psicológico mesmo, tá dentro da cabeça dos personagens, é de uma maneira assim bem intrínseca e que a gente vai aos poucos mergulhando, aos poucos, bem poucos, se envolvendo e gera uma tensão, sim, mas não deu medo, não achei nada aterrorizante. Acho que as adaptações que tem, né, para, por exemplo, série de TV, filme, realmente só se inspiram, né, são levemente inspiradas, pegam tipo a essência ali da história e transformam em algo muito mais assombroso, né, algo muito mais de terror e que dá medo do que, de fato, a história no original. Mas eu gostei muito da experiência, eu adorei a escrita, acho que, assim, realmente foi uma leitura enriquecedora, eu gostei
também dessa experiência, assim como Mrs. Dalloway também, leitura conjunta é a melhor coisa da vida. Então foi muito gostoso entrar nessa história e conhecer mais sobre a obra também. Na nona posição, nós temos mais um livro nacional, que é o Antes do Tempo. Esse é um livro da Marília Ramos, que é minha amiga, maravilhosa, escritora, assim, de mão cheia. E esse livro, ele é um romance de época, né, romântico mesmo, com todos aqueles clichês e tal. Um pouquinho, acho que quase nada sensual, mas tem um pouquinho, mínimo, assim, pra quem não gosta, né, interessante saber. Mas esse é um livro que ele é como se fosse um prelúdio para uma série de livros da Marília, porém você pode ler ele completamente independente, tá? Leia ele apenas como um romance de época, independente das histórias que vão vir depois com a mesma personagem, com alguns dos mesmos personagens. Então assim, é um romance de época gostosinho, rápido, fluido. Nossa, como eu falei, a Marília escreve super bem. E esse então ficou na nona posição do meu ranking. Em oitava posição, temos um livro bem diferente que eu peguei aleatoriamente pra ler, que é O Curso do Amor, de Alain de Botton. Eu tenho esse livro, gente, esse eu tenho em edição física há 1000 anos, eu comprei acho que numa Bienal ou numa feira de livro, assim. Ele é da Intrínseca, mas eu tava até olhando, ele tá esgotado na Amazon, a edição física. E essa foi uma grata surpresa, porque eu sabia nada, gente, sabe o que é? Nada, sabia nada sobre essa história. E eu vi que ele tava disponível na minha assinatura da Audible, e aí eu simplesmente dei o play, sabe, assim. Dei o play, falei, aquele livro que eu tenho aqui, sei lá, em alguma das caixas, porque agora meus livros tem alguns que estão em caixas, né, infelizmente. E aí eu só dei o play e fui. E ele é um livro que é literalmente um curso sobre o amor. Gente, é sensacional. O narrador é em terceira pessoa e ele vai contando a história do relacionamento desse casal desde antes deles se conhecerem, sabe? Infância, adolescência, cenas e situações que formaram o caráter dessas duas pessoas. O narrador chega a ser didático na hora que ele vai explicar as situações do relacionamento. Primeiro ele vai contar de maneira literária mesmo ali, com floreios, a gente vai entender as situações, mas quando ele vai falar do amor em si, do que é o amor, nossa, gente, é muito bom. Ele é tipo didático, parece que tá dando uma aula mesmo, assim, conversando com o leitor mesmo, sabe? E aí ele vai, conversa, faz as reflexões aqui e aí ele volta pra história do casal e assim vai o livro todo. E eu achei espetacular, eu assim, nunca tinha lido nada parecido. Foi uma leitura muito diferente, muito gostosa e deu pra tirar várias reflexões e ensinamentos sobre relacionamentos, sabe? Então eu gostei demais desse livro, indico muito pra vocês. Em sétima posição, mais um thriller. E eu fiquei um pouco surpresa quando eu peguei essa lista e eu vi que eu só tinha lido 2 thrillers o ano inteiro. Chocada, chocada. 2024, vamos mudar isso. E esse thriller foi A Garota Roubada, de Tessa Simpson, mesma autora de Ex-Mulher, que eu li, não fiz vídeo aqui no canal, mas foi leitura do Clube Nuvem também, o Ex-Mulher no caso. E o Garota Roubada eu li em leitura conjunta lá no meu Instagram, com live, com spoilers, aqui no YouTube. E gente, deixa eu ver aqui, eu fechei a porta da varanda ali, deixei só um pouquinho aberta e a Mora tá bem sentada ali. Eu vou terminar o vídeo pra depois abrir pra ela, que eu não sei se ela quer fazer xixi. Mas enfim, gente, sobre A Garota Roubada, esse foi um livro que eu li muito rápido, assim, dentro do meu tempo disponível pra leitura. Claro, né, que foi, eu acho que uma semana, eu achei que foi bem rápido, porque eu tava ali alucinada, né, tipo, nossa, devorando a todo minuto. Sabe quando você tá lendo um livro que você leva pra tudo quanto é lugar, que você, tipo, não sei se eu vou ler, mas você põe o livro debaixo do braço, assim? Eu li o exemplar físico, né, que inclusive é uma edição muito bonita da editora Trama, toda trabalhada, muito bonita mesmo. E aí eu levava o Theo pro parquinho e levava o livro. Às vezes eu lia, tipo, meia página, mas eu levava comigo, tipo, qualquer coisa eu queria ler. Então tinha vezes que eu pegava e lia 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos do livro, mas eu sentava pra ler, eu não conseguia parar de pensar na história. Então achei que foi uma leitura bem, assim, daquelas que prende muito mesmo, ótimo pra curar a ressaca literária, ótimo pra fazer gostar de ler, pra voltar ao hábito da leitura. Mas é claro que eu tenho as minhas considerações ali sobre alguns desfechos, desenrolares ali do livro, mas no geral é um livro que eu super recomendo pra todo mundo que gosta de suspense, que gosta de thriller, ou mesmo que, assim, quer um livro pra prender a atenção. É esse o livro. Agora, falando de livro amorzinho, assim, conexão comigo, 100%, 200%, eu li o conto O Homem Bicentenário, do Asimov, que inspirou o filme com Robin Williams, que é o Homem Bicentenário. E estamos, então, na 6ª posição, certo? Tem um vlog aqui no canal, que é um vlog de rotina, mas que eu mostrei também a minha leitura desse conto, né? Eu li ele em um momento só, em um dia, ele é curtinho, acho que tem 100 páginas, 100 e poucas páginas. E, gente, nossa, coração, assim, fica apertadinho quando eu lembro da
adaptação. E a adaptação com o Robin Williams é muito fiel ao conto, assim, sabe? Segue muito linear ali os acontecimentos, algumas frases específicas, né? Situações mais impactantes. Ai, como é maravilhosa essa história. E assim, como pode o Asimov, eu falei isso no vlog, gente, mas eu tenho que falar de novo porque eu fico impressionada com o quanto esse homem é, assim, perspicaz, o quanto ele consegue perceber da natureza humana e até, assim, pensar sobre as questões futuras de inteligência artificial, né, dessa questão das máquinas, e como que ele consegue transpor isso para literatura. Nossa, é maravilhoso. Eu fico realmente impressionada e cada vez que eu leio, vontade de ler mais, né? Mais tempo é coisa que não temos aqui, né? É muito. Mas eu amei esse conto. Aí nós já estamos o quê? No 6, eu tô olhando aqui minha cola, tá? Estamos já no top 6, né? Então aí são os favoritões dos favoritões, né? E na 5ª posição eu coloquei O Tempo de Nascer, que é o primeiro livro dessa série de livros dela, que serão 4 livros, né? A série se chama Extraordinário, Os 4 Dons, e esse é o primeiro livro, O Tempo de Nascer. Então o outro, eu sempre me confundo um pouco pra contar sobre isso, né? Porque eu acho que pra quem não leu, pra quem não tá muito por dentro, pode ficar meio confuso, né? Mas o outro livro que tá na 9ª posição, como eu falei, ele é um prelúdio, assim, é como se fosse, assim, uma história que se passa antes da história da série. E a série, gente, é simplesmente maravilhosa. Meu Deus. Eu amei esse primeiro livro. Eu li, assim, sabe, quase que de um fôlego só, super ansiosa e querendo logo a continuação. Eu tô ainda na expectativa desses livros, da continuação dessa história, porque esse é um livro, gente, que mexe muito com os nossos sentimentos. Ele é um livro, assim, que mistura o romance de época histórico com sobrenatural, fantasia. Então, essa mescla de gêneros funcionou muito nesse livro da Marília e eu acho que ele é realmente um livro empolgante, que tem vários elementos diferentes e personagens muito cativantes. Nossa, ela escreve bem demais. Então, eu amei esse livro. Está aí no meu top 5 e eu espero muito que vocês corram atrás pra ler. De verdade. Quero todo mundo lendo esse livro. Em 4ª posição, eu coloquei Os Quatro Ventos, da Kristin Hannah. Tem vídeo aqui no canal. Esse foi um livro que eu gostei muito. É uma temática, assim, não vou falar que é batida, mas é uma temática que eu já tinha lido algumas coisas a respeito, inclusive o meu livro favorito da vida, que é o Vinhas da Ira, do John Steinbeck, também fala sobre isso, né, sobre esse período nos Estados Unidos. E se vocês quiserem saber mais, tá, sobre o livro, é só clicar aí nos cards, vou deixar aí pra vocês os links relacionados a esses outros livros. E, gente, nossa, que livro, assim, sensível, bem escrito, difícil de ler também por ser um livro, um drama, assim, é bem triste, mas ao mesmo tempo traz muitas reflexões, muitas mensagens bonitas. Eu amei essa história, gente. Eu nem tenho, assim, olha, muito o que falar pra vocês do livro em si. Só assistam a resenha que vocês vão entender. Mas é um livro que, assim, realmente marcou o meu ano de leituras. E chegamos, então, ao top 3 desse vídeo. Ai, gente. Olha, essas 3 leituras foram mega impactantes no meu ano de 2023. Foram leituras que eu consegui me envolver tanto e me tiraram, assim, realmente do chão. Todas as outras eu gostei, vai. Mas essas 3, elas realmente fizeram jus a essas posições de primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu amei. E a terceira posição foi Uma Questão de Química. Sim, um livro contemporâneo, meio jovem ali, hypado. Acreditem se quiserem. Por isso que eu quero ler mais livros hypados esse ano de 2024. Assim, não quero ler milhões, mas assim, quero dar a oportunidade para mais alguns, porque esse livro, ele me surpreendeu. Eu não esperava gostar tanto. Eu já tinha visto as pessoas falando, eu não tenho esse hábito de ficar lendo o que tá todo mundo falando, o que tá mais na moda, no hype. Eu nem acompanho muito. E aí, quando eu vejo, às vezes eu confesso pra vocês que me dá até uma preguicinha, assim, eu acho que eu não vou gostar. Mas esse livro eu li depois, acredito que bem depois de ele estar no hype, e eu acabei me apaixonando, porque eu achei que ele, assim, é uma excelente mistura, né? A autora conseguiu trazer temas super relevantes numa história bem humorada, com personagens muito diferentes e cativantes também. Então, acho que foi uma mistura muito acertada, né? Eu dei risada, eu me emocionei, eu chorei, assim, dei, né, umas lagriminhas ali em alguns momentos. Então, foi um livro muito bonito, que me tirou dessa zona de conforto, que me trouxe uma experiência de leitura um pouco mais leve, ao mesmo tempo cheia de mensagens importantes. Então, foi um livro que eu gostei demais de ler, e eu nem fiz resenha aqui no canal, né? Eu acho que também desanima um pouco de fazer resenha de livros que todo mundo já tá falando, porque eu sempre acho que, ninguém vai ver meu vídeo,
vídeo, porque todo mundo já leu, todo mundo, ou se não leu, já sabe a história, ou inclusive assistiu a série, porque agora tem série, né? E aí, tipo, eu postar muito depois do hype também não sei. Me contem aqui nos comentários, inclusive, se vocês gostariam de ver vídeos meus sobre livros que, tipo, já passou a moda 1000 anos atrás. Vocês ainda gostariam de assistir? Vocês ainda assistem de outros produtores de conteúdo sobre livros que vocês já sabem, ou já leram, ou já viram alguma coisa a respeito? Deixa aqui nos comentários, porque esse é um dilema que eu tenho, assim, como produtora de conteúdo também. Mas, enfim, livro favoritadíssimo. O segundo livro favorito, eu acho que vocês não vão adivinhar, acho que vocês não lembram que eu li esse livro, mas foi Os Segredos de Família, da Liane Moriarty. Não é surpresa, não é assim, novidade pra ninguém, que eu sou apaixonada pelos livros da autora, né? E eu acho que quase todos, exceto um, que foi o Nove Desconhecidos, eu amei. Então, esse aí eu também amei. Inclusive, tem vlog de leitura dele aqui no canal, é um vlog que eu gravei, acho que eu ainda estava grávida, foi um dos últimos vlogs que eu gravei, se não o último, talvez tenha sido o último de leitura apenas, né? Então, naquele vídeo eu conto pra vocês e mostro, né, e vou falando ali as minhas emoções, meus sentimentos, enquanto eu estava lendo o livro, das reviravoltas e tal. E foi um livro, assim como vários outros da autora que eu li, que eu me surpreendi, que eu não adivinhei o final, que eu achei muito bem construído, que eu achei que as coisas estavam muito bem interligadas, e são sempre livros, assim, que trazem temas muito maduros e temas que eu consigo me relacionar sendo uma mulher de 30 e poucos anos, casada, sabe, relações familiares, agora com filho. Então eu acabo sempre conseguindo me relacionar muito com essas histórias, né? Porque elas falam muito das relações humanas e de sentimentos, de conflitos, de traumas, de muito drama, né? Então eu sempre gosto muito das temáticas. Então esse aí ficou na segunda posição. E na primeiríssima posição, favorito do ano, eu também acho que não vai ser surpresa pra ninguém. Eu acho que muita gente chutou que esse livro estaria pelo menos no top 3, né? Porque Stephen King tinha que estar na lista. Então, Sob a Redoma foi o meu favorito do ano. Eu não vou, sabe, tentar encontrar um outro livro só pra não colocar King, só pra não ser óbvio, porque não tem jeito. Esse foi o livro que marcou o meu ano, tanto pela leitura conjunta que nós fizemos aqui no canal, com lives, né, por mês ali pra discutir a leitura, tanto pela história, por ter conseguido retomar o hábito da leitura depois do puerpério, depois da chegada do Theo nas nossas vidas. Eu acho que ele me marcou de várias maneiras, né? O livro foi tipo aquele marco, né, que fez com que eu voltasse a ler mais, com que eu voltasse a produzir conteúdo literário, voltasse a fazer a leitura conjunta, aberta, gratuita aqui pra todo mundo, pra gente bater papo, reunisse muitas pessoas pra sair também da zona de conforto, pra sair, né, dessa coisa de, não, talvez não consiga, um livro muito grande. Então foi um livro que, tipo, realmente mudou o meu ano ali, né? Então não tinha como deixar ele de fora e não dizer que ele foi o mais impactante no meu ano. Não só pela história em si, mas por todo esse contexto. Mas a história, é claro que foi, assim, realmente acelerada. Eu fiquei muito vidrada, li também em 2 meses, coisa que eu não achava que eu ia conseguir fazer. A leitura conjunta tinha um período de 4 meses, se eu não me engano. E eu acabei lendo mais rápido, porque eu não conseguia parar de ler. Acho que esse livro traz um dos vilões mais terríveis, mais que dá ódio, assim, dos livros do King. Então eu fiquei muito vidrada na história e com certeza indico esse livro pra todo mundo. Goste ou não goste do King, é um livro que eu indico. E tem resenha, tem vídeo aqui no canal também. Bom, gente, chegamos então aí nos 20 livros, né, nos top 3 e concluímos então a minha retrospectiva também, né, das leituras de 2023 e esse ranking dos menos favoritos ali, dos que eu menos gostei para os que eu mais gostei, os favoritos do ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo não tenha ficado gigantesco, de verdade, e que vocês tenham gostado de conhecer aí as minhas leituras e o que eu achei delas, como foi o meu ano de leituras. Me contem aqui nos comentários como foram as leituras de 2023 de vocês, se foi um ano legal, produtivo de leituras, que vocês aproveitaram essas leituras, que tiveram leituras marcantes também, me contem aqui embaixo. Se puder, me conta aí também o seu top 3, se você conseguir fazer aí o seu top 3, porque eu confesso que assim, gente, essa lista, ó, foi difícil, eu tive que parar e pensar muito pra chegar nessa ordem dos livros, mas se você conseguir, me conta aqui embaixo quais são os seus top 3 favoritos de 2023. Não se esqueça de deixar também o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.